Você acha que suas informações estão seguras na internet? Você acessa redes sociais como Twitter, Facebook ou Orkut? Sim. Você controla quem acessa suas informações nas redes sociais? Sim. Como você acha que o Google e o Facebook mantêm, se eles oferecem serviço gratuito? Através de patrocínio, né? Os patrocinadores são as empresas, as pessoas que aparecem no rodapé, na borda da página, elas pagam um determinado valor por tempo de anúncio, né? E tamanho de anúncio também, né? E é isso que faz com que os sites se mantenham. Você acredita que qualquer informação que você expõe em uma rede social pode ser rastreada pelo governo, empresas ou pessoas mal intencionadas? Com certeza. Privacidade hoje é uma das maiores preocupações do mundo inteiro. E nós, mesmo sem querer, estamos cada vez mais envolvidos em uma espécie de Big Brother, onde tanto as redes sociais quanto os governos utilizam nossas informações pessoais para coisas que nós sequer imaginamos. Uma das maiores preocupações da internet hoje em dia é a questão da privacidade. Sem nos dar conta, permitimos que nossos dados sejam coletados e acessados por empresas e governos de todo o mundo. Nós estamos aqui para entrevistar meu amigo sobre a relação de privacidade nas redes sociais. Bom, Nemi, você acessa redes sociais como Twitter, Facebook ou Orkut? Sim. Você controla quem acessa as informações nas redes sociais? Não. Como você acha que o Google e o Facebook se mantêm se eles oferecem serviços gratuitos? Pois é, então é aquela questão, que é mais aquela questão de voto. Quanto mais ele leva a gente para assistir, quanto mais ele leva a gente para se colocar nisso, acessar, usar isso, mais vai ter patrocínio, mais vai ter gente para manter aquele sistema. Então acho que é mais por essa condição, entendeu? Você acredita que qualquer informação que você expõe em uma rede social pode ser rastreada pelo governo ou empresas mal intencionadas, pessoas mal intencionadas? Olha, eu acredito que sim, mas não, assim, é algo que é como se fosse algo complexo, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo mesmo, essa questão do, por exemplo, se tu vai usar uma senha de banco. Vai depender de pessoa a pessoa. Então, se você, é mais uma coisa assim que não é que sempre acontece, é mais raro. Depende muito da pessoa, se ela tiver o cuidado, se ela souber onde é que ela está mexendo, né? Se ela vê o que ela está fazendo, porque tem aqueles hackers, né? Que faz aquelas... Muito obrigado. O direito à privacidade é previsto na Constituição da maioria dos países. No entanto, estamos entrando na era da transparência total, onde enviamos fotos e informações muitas vezes em tempo real de onde estamos e o que estamos fazendo, deliberadamente e sem precaução. There is an enormous ability for surveillance online of the form of a company just tracking your consumer behavior to governments and really surveilling people. The politics is one that I describe of a cat and a mouse, in a sense. And every time technologists come up with a way to defend against one kind of tracking, the advertising networks discover and invent new, better, more sophisticated and hidden ways of figuring out who you are. The world is being changed in such a way that power is being concentrated in giant computer servers that act like huge spy agencies gathering data about people. Genuine openness would be that we'd all have equal access entirely to the inside of the Orchid computers, the Google computers, the Facebook computers, the Twitter computers. So what's called openness is not really openness, and of course I reject that. Há pensadores como Andrew Kim que acham que a questão da privacidade se tornou central, tanto que está dedicando o novo livro à questão das redes sociais e de como as nossas vidas acabam sendo um verdadeiro Wikileaks de dados privados. Like my first book isn't addressed for a hardcore web audience, it's addressed to a broader audience, to people who understand what LinkedIn and Twitter and Facebook are and are worried or at least a little bit concerned about the impact of these services and technologies on their lives and perhaps more importantly on the lives of their children. Ele disse que colocamos dados nas redes sem saber exatamente o que acontecerão com eles posteriormente. E podemos inclusive ser explorados por isso mais tarde. Companies like Twitter and Facebook and Zynga and Groupon, all these new social companies are transforming the very nature not only of internet identity, but internet commerce, internet gaming, internet e-commerce, and increasingly the casualty of the social web's privacy.
we're forgetting the value of the private, of secrecy. And I fear that the cult of transparency and openness is impoverishing life in the 21st century. Essa questão não é só legal, como também tecnológica. Nesse sentido, cientistas da computação como Harlan Yu, da Universidade Princeton, têm trabalhado cada vez mais em como informar as pessoas sobre o que está acontecendo com seus dados coletados e criando sistemas que nos permitam dizer que não queremos ser monitorados. A lot of times when people browse the web, they do lots of very personal activities. Over time, by looking at a lot of your web browsing activity, it can actually really narrow down a good picture of who the person is. Let's say you're, browsing the web about heart disease, and eventually your insurance company finds out that you were searching about heart disease, whether or not you have heart disease, maybe you were just interested for a friend or somebody else, they might potentially raise your insurance rates because they think you're at higher risk. Also, employers or landlords might be able to eventually get this information because this information could be sold eventually to data mining companies. Do Not Track would give consumers an easy-to-use control in their web browser that would allow them to stop this kind of behind-the-scenes tracking. Consumers will need to be a little bit more careful about the things that they share about themselves online. They should assume that anything they put online will eventually become public to the world, and it'll be a lot more difficult to have some information only be shared to certain people. So while I might want to share some fun photos with my friends, eventually it might be possible for my parents or my employer to see those same photos. I do think that people overexpose themselves on the internet. I don't post any pictures or videos of myself on purpose. It's an inappropriate photo, of course, I can go and untag it, and that's the good thing about it, that you have the possibility to untag yourself. I don't do MySpace, I don't do Twitter, I just keep it to Facebook, so that definitely helps. A lot of people are ignorant about it because they're like, oh, the internet, I'll go on, I'll put my photos on Facebook of me drunk at a party, and then the college that I apply to will look at them and be like, hey, we don't want this kid. Está aqui no laboratório de TV. Você acessa redes sociais como o Twitter.